Jesus está. Aos seus amigos eu chegarei também, lá na glória onde Jesus está. Breve, ó, verei Jesus vindo em glória para levar-me aos céus. Breve, ó, verei Jesus vindo em glória para levar-me aos céus. Esse é o pastor, o meu pastor, quando ele gravou um CD, então é ele que está cantando essa música de autoria dele também. Pastor Zênio da Silva. Glória a Deus, né, irmãos? Maravilhoso, o pastor, realmente ele é como se diz, um multifuncional, né? O pastor canta, o pastor prega, ele ora, enfim, é difícil alguém chegar com a unção do nosso pastor. Graças a Deus, eu agradeço a Deus por ter me colocado numa terra boa, em que foi semeada uma palavra boa, né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Vamos começar a orar, irmãos, para Deus abençoar e glorificar este momento que nós estamos aqui de estudo, para se aprofundar na palavra de Deus, para a gente entender a palavra de Deus e ter confiança ainda mais no relato fiel bíblico, tá? Então, oremos assim: poderoso Deus, eterno Pai, Jesus querido e amado, glorioso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por este momento, Senhor, que podemos, Senhor, louvar e glorificar o Teu nome. Pai Celestial, Jesus Cristo amado, abençoa grandemente, Deus. Aqueles que estão assistindo a live, os parentes, aqueles que vão assistir depois, em retrospectiva, Jesus Cristo amado, abençoa também. Que nós possamos, Senhor, estar limpos de coração, Senhor, para, Senhor, louvar o Teu nome, lendo a Tua palavra, entendendo a Tua palavra, compreendendo as Tuas Escrituras, para que ela possa fazer morada no nosso coração, para que a gente crie raiz, seja um crente com raiz, Jesus Cristo amado, para que não seja levado em qualquer vento de outras palavras. Pai Celestial, abençoa grandemente, Jesus Cristo amado. Sabemos, Senhor Jesus, que muitas famílias, Senhor, estão chorando, glorioso Deus eterno Pai, por esse momento difícil, momento de pandemia, Jesus. Alcança o leito daqueles que estão, Senhor, enfermos. Alcança os seus familiares, Senhor, que estão enlutados. Alcança os familiares, Senhor, que estão com parentes, Senhor, hospitalizados em UTI. Pai Celestial, Jesus Cristo amado, glorioso Deus, pedimos a Tua providência, Senhor Jesus Cristo amado, Deus, na nossa nação. Que a nossa nação, Senhor, possa ser abençoada, Senhor, glorioso Deus eterno Pai. Que esta doença, Senhor, possa ser aplacada em nome de Jesus Cristo amado, eu creio. Pai Celestial, nos abençoa, Deus. Vamos aqui tratar da Tua palavra. Vamos aqui tratar dos primórdios, Senhor, da terra, Jesus Cristo amado. Que deste estudo, Senhor, saia a bênção, saia a graça, saia a vitória, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado e que o Teu nome seja exaltado. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.
Graças a Deus. Deixa eu consultar aqui minha esposa, ver se já sincronizou. Tá na página da igreja? Tá, né? Só fecha a porta para mim, Ni. Senão o barulho das crianças acaba me atrapalhando aqui. Amém, obrigado. Então vamos lá. Vamos começar mais um capítulo desse nosso estudo, desse nosso encontro aqui, para a gente entender as Escrituras, entender a palavra de Deus e saber que a Bíblia tem detalhes, né? Quando você lê ela superficialmente, você às vezes não se atenta nos detalhes, mas o objetivo aqui é o contrário, a gente lê cada versículo para ter a riqueza dos detalhes, né? Fazendo também um comparativo com outras passagens bíblicas para ter a concordância, porque a Bíblia, igreja, ela é um livro diferente do que qualquer livro que já existiu, porque é um livro composto por 66 livros, dezenas de autores, só que ela tem uma unidade, ela tem uma concordância, né? E essa concordância é que faz com que ela seja um livro único, né? Então vamos lá. No capítulo de Gênesis tem a descrição da criação da terra, né? A criação dos céus e da terra. E Deus é o criador de todas as coisas. Por isso que nós devemos valorizar a grandiosa criação dele, igreja. Tudo que ele criou, nós devemos valorizar. E você vê que o Senhor, ele faz de modo paulatino, um dia de cada vez. Já falei isso e repito. Deus poderia ter feito no mesmo momento tudo, mas ele quis valorizar a criação dele. Fez paulatinamente, um dia após o outro, um dia sendo prenúncio para um outro dia, criando as condições necessárias para que o próximo dia pudesse aparecer. Então, no vídeo anterior, nós trabalhamos do dia 1 da criação ao dia 3. E eu vou fazer um resumo desses 3 dias para aquele que não viu o vídeo anterior possa compreender imediatamente. Mas é importante, porque tem muitos detalhes nos vídeos anteriores. Tá? Então, vamos fazer um breve resumo do vídeo anterior. Os 3 primeiros dias da criação. Então, antes do primeiro dia da criação, no que a Bíblia chama de no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, o universo era um imenso vazio, um imenso vácuo com a terra contido neste universo vazio. E a terra era, na verdade, uma bola de água, porque dizia que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A água era a única descrição visível contida lá em Gênesis. E aí Deus começou a obra de transformação. Então no dia 1, Deus começou iluminando. É o famoso haja luz. Então a primeira ação de Deus foi haja luz. E por consequência da luz, né, a luz traz o aquecimento. Além da iluminação, o aquecimento. E aí Deus ele trabalha com a rotação da terra. Ele faz, além de iluminar, além de aquecer, ele faz a rotação da terra para separação de dia e de noite, né? Na rotação em torno do próprio eixo. No segundo dia, foi uma intensificação desse aquecimento. A intensificação do aquecimento evaporou parte da água que estava cobrindo todo o globo terrestre, tá? E aí criou uma grossa camada de nuvem, que é o que ele fala das águas, separação das águas que estão na expansão, que é o céu, e das águas que ficaram embaixo. Tá? Então, criou-se uma grossa camada de nuvem em torno da terra. No terceiro dia, a evaporação da água continuou. E ela continuou de tal forma que foi possível o aparecimento da primeira porção seca da terra. Né? Lembrando que na Bíblia descreve a porção seca, ou seja, no singular, revelando que apenas havia um único continente na Terra. E isso concorda com teoria de geólogos dos supercontinentes, do chamado Pangeia, né? Que seriam
vamos dizer, o supercontinente, que aí depois se fragmentou nas camadas tectônicas, através de camadas tectônicas, para surgir os 5 continentes que temos hoje, tá? Então essa questão da aporção seca no singular já foi muito contestada no passado. Hoje já se vê que a própria ciência já concorda que existiu um único supercontinente. Então com a porção seca visível e uma atmosfera já estabelecida, Deus preparou o terreno para o surgimento da vida vegetal, que foi no terceiro dia. No terceiro dia, Deus fez aparecer a vida vegetal. Erva que dá semente, erva verde, erva que dá árvores frutíferas. Então, este foi aonde nós paramos no vídeo anterior. Então vamos começar agora, no 4º dia nós já vamos ler a Bíblia. Pega a tua Bíblia, se você não está com ela aí e não conseguir correr atrás dela, presta bem atenção nos versículos. Então Gênesis 1, versículo 14. E disse Deus, no 4º dia, esse é o 4º dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar na terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã no dia 4º. Tá? Esse dia 4º, igreja, foi o dia escolhido por Deus para povoar o universo. O sistema solar, as galáxias, os planetas, tudo que a gente visualiza no espaço foi feito. E dessa forma Deus trabalhou de forma a definir a translação da Terra. Deus tinha estabelecido a rotação e agora Deus estabeleceu a translação em torno do Sol. E para estabilizar a rotação da Terra, a Lua tem um papel fundamental. Então a Lua, ela além de trazer a iluminação noturna, ela tem um papel fundamental na estabilização da rotação e da translação da Terra. Então o Sol se tornou a fonte de luz da Terra. Tá? Veja que eu passei sem dar muitas explicações sobre a fonte de luz que surgiu no primeiro dia. Você viu que eu falei no primeiro dia, haja luz. Eu não expliquei, mas foi proposital, para a gente trabalhar neste dia aqui o que é aquela luz. Né? A luz inicial foi o próprio Deus. Lá do primeiro dia, o haja luz, a luz inicial foi o próprio Deus. E na concordância bíblica nós vemos que lá na visão do João em Apocalipse, né? Apocalipse 22:1, João descreve o nosso destino, para quem reconheceu como Jesus o único e suficiente Salvador. Jesus estava tendo uma visão dos novos céus e da nova terra, ou seja, da nossa morada futura, da nossa esperança. João já estava tendo uma visão daquilo ali. Então vamos pegar lá em Apocalipse. A gente saiu de Gênesis e vai lá para Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse 22. Vamos ler lá em Apocalipse 22 a visão de João acerca que Deus é a luz. Apocalipse 22, 1 ao 5. Essa é a visão do apóstolo João sobre os novos céus e a nova terra. Tá? Ou seja, a morada definitiva daquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, o chamado paraíso. E mostrou-me o rio puro da água da vida. Lá, Apocalipse 22, verso 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E a folha das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro.
e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali, olha o grifo, o tópico no verso 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todos sempre. Ou seja, o próprio Senhor é a fonte de luz do reino celestial. E ele foi a fonte de luz no primeiro dia da criação. Tá? Então é razoável supor que Deus foi a fonte de luz no início da criação também. Tá? E a partir do quarto dia é que aí a fonte de luz passou a ser o sol. Tá? Agora eu vou dizer que existem uma divisão entre os criacionistas. Tá? Eu dei a visão que eu dei, em que a luz inicial do primeiro dia era Deus e a luz do quarto dia é a luz do sol, essa é a corrente majoritária. Tá? Mas existem cristãos sérios, existe uma outra corrente, tá? Em que crê que o Senhor fez tudo de uma vez. Ele fez o sistema solar de uma vez. E o quarto dia, a descrição que nós lemos hoje, ele é um detalhamento do primeiro dia. Então essa corrente majoritária entende da forma que expliquei no início. Porém, cristãos sérios e comprometidos entendem que o quarto dia ocorreu o aparecimento visível do sol. Então essa corrente minoritária acredita que o quê? O sol já existia. Ele já tinha sido criado anteriormente. Porém, ele foi visível só no quarto dia. Tá? E toda a descrição que eu coloquei aqui é, na verdade, um detalhamento do haja luz. Tá? E a interpretação do sol, a interpretação, o sol seria a fonte de luz lá no versículo 3. Tá? Ele só não estava visível para um observador da Terra. Eu não sei se eu me fiz entender, mas são duas correntes dentro do criacionismo. Tá? Uma que o sol foi criado no quarto dia, o sol e as estrelas. A outra corrente que crê que não, foi tudo criado no começo e o sol apareceu no quarto dia. Eu prefiro a interpretação de que Deus foi a fonte original da luz, porque tem uma concordância lá em Apocalipse 22. Tá? E falando um pouco mais da luz de Deus, eu falei aqui de dois conceitos. Tem a luz de Deus e a luz das estrelas. Vamos explorar mais um pouco. No vídeo anterior, eu comentei por que existem essas duas visões do criacionismo. É porque uma diz que o universo é velho e a Terra é jovem. E a outra diz que o universo é jovem e a Terra também é jovem. Então é por conta dessa diferença de que a interpretação bíblica dá concordância para essas duas situações. Então, na primeira interpretação, o universo é jovem e a Terra é jovem. E a segunda interpretação é que o universo é velho, num período de tempo indeterminado, talvez uns bilhões de anos, e a Terra é jovem. E essa distinção ocorre principalmente porque no texto bíblico indica, parece que é uma sequência, foi tudo feito de uma vez. Tá? Que dá força à interpretação do universo jovem e Terra jovem. E também não parece ter nenhum motivo para que Deus tenha feito o universo e deixou lá um tempo depois, resolveu fazer a transformação da Terra. Mas também a gente tem que levar em conta que essa divisão das interpretações ocorre pelo fato de que as estrelas, a luz das estrelas, a distância entre a Terra e as estrelas, elas são calculadas em bilhões de anos-luz de distância, numa distância muito grande. Por conta disso, dessa distância muito grande das estrelas, que os astrônomos calculam a idade do universo em bilhões de anos. Mas esse é um fato científico que está assentado na lei da teoria da relatividade.
Só que essa teoria da relatividade, ela tem uma certeza, de que a velocidade da luz das estrelas é a máxima velocidade encontrada, que é de 299 mil quilômetros por segundo. Ou seja, toda a datação que se tem hoje, quando se fala em distância, em anos-luz, em datação de universo de bilhões de anos, está assentado na premissa que a luz das estrelas é a coisa mais rápida que existe no universo. O tal dos 299 mil quilômetros por segundo. Só que eu não me intimido com esta proposição. Eu aceito a teoria da relatividade, ela está assentada em fatos observáveis. Porém, a premissa de que a luz é a coisa mais rápida do universo, ela é discutível. A gente não conhece, a gente não vê nada mais rápido. Mas Deus, ele foi a própria fonte de luz. Ele é mesmo a luz. Será que quando ele criou a luz das estrelas, ele criou ela mais rápida ou igual à luz dele? Esse é o grande ponto, igreja. Caso seja verdade que a luz divina, que a luz de Deus pode ser mais rápida que a luz das estrelas, aí, se isso ocorrer, se isso for verdade, até o cálculo de bilhões de anos cai por terra. Aí a teoria do universo jovem, terra jovem, ganha muito mais força. Se você achar que a luz de Deus, ele criou a mais rápida possível a luz das estrelas, aí a interpretação de universo velho, terra jovem, tem mais força. Então o que acontece? Eu não me intimido com a questão dos bilhões de anos. Se a luz de Deus, aquela luz que apareceu, que descreveu João lá em Apocalipse 22, for mais rápida que a luz que nós visível no nosso universo, então a datação está toda furada. Tá? Nós podemos crer no universo jovem, terra jovem, Deus começou a fazer e foi tudo de uma vez. Criou os céus, a terra e já começou transformando a terra. Espero ter entendido. Se ficou dúvida, coloca a pergunta. Coloca a pergunta, porque se necessário a gente responde a pergunta, eu retomo no próximo vídeo este ponto. Tá? Então vamos lá. Falei do dia 4, dessas duas vertentes do criacionismo, que o texto bíblico lhe dá. É possível você ter essas duas interpretações. Mas vamos lá no dia 5. Vamos lá ver do verso Gênesis 1, do verso 20 ao 23. Gênesis 1, do verso 20 ao 23. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o quinto dia. Então, esse é o quinto dia. Pela primeira vez, Deus fala em alma vivente. Então, naquela definição de vida que eu trouxe dos vídeos anteriores, é a primeira vida que aparece, a definição de vida bíblica. Tá? Nada contra a definição de vida dos cientistas, é perfeitamente possível, você está fazendo uma definição de coisas, tá? Mas para a Bíblia, a vida são esses animais. Lembra a todos, que eu falei nos vídeos anteriores, que a definição de vida de Deus é um ser que possui carne, sangue e alma vivente. São os componentes para que Deus possa chamar de vida.
Então, na definição bíblica, essas são as primeiras formas de vida que Deus populou na terra. E Deus não economizou. Deus não economizou, ele já mandou a ordem de produção de centenas e milhares de elementos de seres vivos. Ele já falou, enxame, se você pegar na tradução do hebraico, é um enxame, né? Então foi produzido um enxame de espécies de aves, répteis e peixes. E eles já encontraram disponível um alimento vegetal para consumo. Então Deus, quando criou esses animais, ele já tinha colocado a pré-condição antes, que era o alimento vegetal. E nota que é a primeira vez que Deus já dá a sua bênção. Deus deu a bênção. Ele criou essas espécies de animais, peixes e répteis e já abençoou. E Deus abençoou e já deu ordem, né? Ordem de multiplicação. Então esse foi o dia 5. No dia 6, na primeira parte do dia 6, Deus continua a criação dos seres viventes. Só que aí exclusivamente terrestres. A vez agora é das espécies de gado, mais espécies de répteis e as demais espécies terrestres que a gente vê hoje. Os mamíferos, enfim, os bovídeos, felinos, enfim, são as demais espécies. Vamos lá no verso 24 e 25. Você pega uma aguinha para mim, por favor? Verso 24 e 25. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E Deus fez as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil de terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Você vê que Deus ele já vai dando um selo de qualidade, né? Ele já vai fazendo e já vai dando um selo de qualidade na sua criação. E essa foi a primeira parte do sexto dia. Porque a segunda parte do sexto dia, após Deus ter executado... Obrigado. Após ter executado quase toda a sua obra da criação, foi um momento em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles deram um tempo. Você vê que eles pararam, né? Nessa segunda parte do sexto dia, teve uma parada, teve uma pausa. Uma pausa para uma reunião, né? A reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nessa ordem foi dada a ordem da criação do ser humano. Foi dada a ordem da criação de um ser semelhante. Olha porque a pausa, né? Porque era um ser especial. Deus ia criar uma coisa especial, que era o ser humano, que era o homem. O homem e a mulher. Então essa pausa da divindade foi para falar, olha, vamos fazer um ser que é semelhante a nós, que tenha semelhança, aparência física semelhante a nós. E ainda mais, na reunião divina, falou, esse ser vai ser o depositário da minha criação. Eu vou depositar sobre ele a responsabilidade da minha criação, vai ser um depositário. Que através do homem, desta criação, o homem e a mulher poderiam se servir da criação para prosperar e multiplicar a sua descendência. Então essa foi a ordem divina. Então nesse sexto dia Deus criou Adão e horas depois, antes de acabar o dia. Então Deus criou Adão, vamos dizer, depois da criação, vamos dizer lá no meio-dia. E no final do dia, antes da virada do dia, ele criou a mulher. Vamos lá nos versos 26 e 27. E disse Deus, ó, a reunião celestial, façamos o homem à sua imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.
E criou Deus o homem à sua imagem. E a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você vê a pausa que a divindade fez para decidir. Vamos criar um ser semelhante a nós. E criou o homem e a mulher. Depois, no relato bíblico, a gente viu que Deus criou o homem e horas depois, enfim, eu não sei quanto tempo depois, mas no mesmo dia, ele criou a mulher. Então Deus dá ordens ao primeiro casal e o restante da criação. Aí Deus dá ordem, depois que ele cria, ele dá ordem. Ele primeiro abençoa, olha no 28, ele abençoa, depois dá ordem. No 28, e Deus os abençoou e disse-lhes, Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Está repetindo a decisão da reunião celestial. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente. Até o 28, vamos até o 28, né? Até o 28. Que é, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Perceba que Deus confirma o domínio, né? E informa Adão e Eva quais seriam... veja a dinâmica de Deus que persiste até hoje. Deus, ele dá a bênção e já dá mandamento. Até hoje é assim. Deus abençoa, mas ele dá responsabilidade. Deus, ele prospera, Deus, ele com a bênção dele, né? Mas ele dá a responsabilidade. Percebam que Deus confirma o domínio, informa Adão e Eva, e olha só, agora eu vou responder a provocação do título. Se Deus fez a criação, se Deus nos criou vegetarianos, eu vou responder agora essa provocação que eu fiz no título da live. Né? Lá no versículo 29, Deus informa Adão e Eva quais seriam as suas fontes de alimento, bem como a dos demais animais, e que essas fontes seriam de origem vegetal. De fato, vamos confirmar aqui no versículo 29, que Deus, ele abençoou e deu ordem. E nessa ordem, no versículo 29, ele fala, olha... Gênesis 1, capítulo 1, versículo 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Quer dizer, ele está falando isso para o homem. A erva verde, que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore frutífera. E aí olha a ordem para os animais. Você vê que Deus dá ordem para os animais. Olha como a criação de Deus é importante. Dos animais, Deus abençoou e agora vai dar ordem. E a todo animal da terra e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Você vê que ele vai falar, era bom. Eu fiz, foi bom. Agora não, é muito bom. É muito bom. Deus não fica no bom, ele fica no ótimo, ele fica no excelente. Dizem que o inimigo do ótimo é o bom. Quando você fala que tá bom, às vezes você para, né? Deus não, ele foi além. Já estava bom, ele quis ainda melhorar. E era muito bom, e foi à tarde e amanhã do sexto dia. É isso mesmo, Deus fez a criação dele vegetariana. Para que os seres viventes, homens e animais, fossem vegetarianos. Devo dizer que os vegetarianos não devem se animar tanto, porque Deus liberou a ingestão de carne lá em Gênesis 9:3. Tá? Então, a criação original, vegetariana, inclusive os animais. Mas lá na frente, pelas condições da natureza, Deus libera a ingestão de carne. Vamos ver lá essa liberação lá em Gênesis 9. Pula aí para Gênesis 9, que é logo depois do dilúvio. Gênesis 9, vou ver do 1 ao 4. É Deus falando com Abraão. Você vê que ele abençoa de novo. Ó. E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse,
frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo quanto vos tenho dado como a erva verde. Quer dizer, Deus ele estabeleceu a criação vegetariana, mas lá em Gênesis 9, pela condição da natureza, vou explicar mais aqui agora. Pela condição da natureza, ele falou, não é possível que o homem viva só dos vegetais. Ele vai se servir dos animais. Aí ele deixa no 4 um alerta que é até hoje. Até os dias de hoje. Não é só no Antigo Testamento, não. Essa questão do sangue, olha, no verso 4, Gênesis 9, verso 4, a carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue não comereis. Ou seja, quando se mata um animal, tem que escorrer todo o sangue do animal. Tem que escorrer todo o sangue do animal. E esse sangue ele tem que ser, não pode ser ingerido. Tá? Isso é um mandamento de Deus. Tem um mistério com o sangue que a gente não pode ingerir. Então aquela morcela, aquela cabidela que é feita com sangue, não pode. Então, nós vamos explicar. Por que teve essa mudança, né, de uma criação vegetariana para hoje que é carnívora, onívora, né? E veja que não estranhe, igreja, não estranhe desta criação ser vegetariana, porque lá na frente, o profeta Isaías teve uma visão do reino celestial, do reino de Deus, em que vai coexistir animais, o lobo e o cordeiro pastando junto. Então não é surpresa que isto tenha ocorrido desde o início. Então o profeta Isaías teve uma visão do reino governado por Jesus, em que o seu retorno, em que as espécies estarão, os animais pelo menos, que essa visão de Isaías diz acerca dos animais. Os animais vão voltar à sua condição original de serem vegetarianos. Vamos lá em Isaías. Isaías do 11, do 1 ao 9. Isaías é um profeta. 11, Isaías 11, do 1 ao 9. Visão do reino do Messias. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Está descrevendo aqui qual que é a natureza do reino governado por Jesus, porque quando Jesus retornar, ele vai governar desta maneira aqui, do jeito que o profeta Isaías está descrevendo. E olha o tópico do 6, que eu estou falando da criação, que a criação vai voltar, pelo menos dos animais, vai voltar a ser vegetarianos de origem. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho do leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Quer dizer, a competitividade da natureza ela vai estar restaurada. Porque a competitividade dos alimentos não vai existir mais. Quer dizer, os animais não terão necessidade de matar um ao outro, porque a natureza terá uma restauração. Eles se satisfarão com
a vegetação. E olha o 7, a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Ou seja, é a restauração da criação, do vegetarianismo na criação, nos animais. Esse texto não dá a dizer que os homens também voltarão a ser vegetarianos. Eu não tenho esta informação neste texto, tá? Mas o que eu digo é que os animais retornarão à sua condição da criação original, de serem vegetarianos. E veja que Isaías tem a visão lá em 65. Isaías tem 2 vezes essa visão dos animais voltando a conviverem juntos, sem ter a morte entre os animais. Então lá em Isaías 65, vamos lá, mantenha aí no livro de Isaías 65, para a gente ver a concordância bíblica. Isaías 65, novamente uma visão do profeta Isaías do reino celestial. E ele confirma esta visão do 19 ao 25. Isaías capítulo 65, versículo 19. E exaltarei em Jerusalém e me alegrarei no seu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem de clamor. Não haverá nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Olha a natureza restaurada. Olha a restauração da natureza. Quer dizer, você vai plantar, vai dar certo. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Olha a descrição do reino governado pelo Messias. Vai ter uma melhora na condição da vida humana de maneira espetacular. Verso 24. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha o tópico aqui é o 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Olha a natureza, quando Jesus vem para governar, quando vier o retorno de Jesus, ele vai governar e já vai restaurar a natureza. A natureza ela vai ser muito mais produtiva. Se a gente acha que a natureza é exuberante, quando houver o retorno de Jesus, ela vai ser mais exuberante ainda. Ela vai dar, assim, frutos e frutos. Tanto que os animais são carnívoros, leão, urso, vão se satisfazer com a vegetação. Então essa afirmação da criação ser vegetariana pode espantar muitos, porque na natureza atual a gente vê a competição. Na natureza hoje a gente olha isso e fala, é impossível. Porém, a gente tem que levar em conta, igreja, que Deus criou a natureza, a criação original da natureza é absolutamente exuberante. É absolutamente exuberante. Depois a gente vai ver que com a queda do homem, Deus ele pesa sobre a natureza. Deus ele fala, vou amaldiçoar a tua terra, vou criar dificuldade, vou pôr espinhos, vou pôr erva daninha, vou pôr aquele bicheira em fruto. Essa condição da natureza original, ela é uma natureza absolutamente exuberante. Não havia nenhuma espécie de praga, nada que pudesse atrapalhar a produtividade. Então, o crescimento e a multiplicação das espécies estava absolutamente garantido pela exuberância da natureza. E vejam que além da natureza ser diferente, a atmosfera era diferente. A radiação era diferente.
né? Inclusive, os efeitos dessa natureza absolutamente exuberantes, a gente vê no registro fóssil. Quando você olha para o registro fóssil, você vê que no passado havia muito mais exuberância, muito mais diversidade de animais do que nós temos hoje. Isso é um fato, isso é simplesmente um fato científico. A natureza no passado era muito mais exuberante do que a que nós temos hoje. A camada mais profunda do registro fóssil, em que estão espécies de animais vertebrados, que é a chamada Cambriana, né? Ela tem uma diversidade maior. Se você procurar com os geólogos, eles vão falar, não, essa é a explosão cambriana. Por quê? Porque no pré-cambriano não tem praticamente nada, é quase que um deserto ali. Né? Que a pré-cambriana é realmente a mais funda. E na cambriana, que é a primeira que existem animais, já existe absolutamente uma diversidade absurda. Eu já falei isso nos vídeos anteriores. Os evolucionistas não entendem por que já de cara já se cria uma diversidade tamanha. A Bíblia tem resposta. A natureza foi criada totalmente, muito mais exuberante. E além dessa grande diversidade, né? Além dessa grande diversidade de animais e de árvores e de insetos, o que seja, o fenômeno está registrado o fenômeno do gigantismo. As espécies eram bem maiores e bem mais fortes do que são hoje. E isso é um fato comprovado pelo registro fóssil. A gente vê registro fóssil daqueles mamutes enormes, bicho preguiça. Existem registros fósseis de bicho de preguiça de 4 metros de altura. Tartarugas com 4, 5 metros, só o casco dela. Insetos do tamanho de raquete de tênis. Então, a gente vê que no passado, a natureza exuberante, ela dava condições para que houvesse mais espécies maiores e mais fortes do que do que nós vemos hoje. Porque o clima global era diferente. Lembro para vocês que o clima global era diferente, a situação era diferente, a atmosfera era diferente. Na Groenlândia, por exemplo, se você, em escavação no gelo profundo, o pessoal encontra vegetação tropical. Vegetação tropical lá na Groenlândia, no Polo Norte ali. Hoje é só gelo ali. Mas lá em camada profunda, eles encontram vegetação tropical. Ou seja, a temperatura do globo era maior, era mais quentinho. A Groenlândia já foi um lugar de clima ameno. Então, para vocês terem uma ideia como isso impacta na espécie humana, em todos os animais, nós temos um único supercontinente com um relevo mais suave, já expliquei isso no vídeo passado, o relevo mais suave, e com um clima global uniforme. O clima era uniforme globalmente, mais quente e úmido. A Terra no início da criação era na verdade uma maravilhosa, era como se fosse uma estufa. Né? Hoje, para a gente criar um clima perfeito, a gente põe numa estufa. A Terra já era uma estufa perfeita, com a iluminação perfeita, com a atmosfera perfeita, radiação, camada de ozônio, enfim, o que mais Deus colocou para fazer a criação, a perfeição da sua criação. Nenhuma praga ou doença existia para prejudicar o desenvolvimento das espécies. Então a natureza original possui características bem superiores às que vemos na natureza hoje. Do ponto de vista bíblico, bem como o apontado no registro fóssil, a natureza hoje está rebaixada em relação ao que era no início. A natureza hoje está rebaixada perto do que ela era no início da criação.
E se a gente acha hoje que a natureza é algo exuberante, maravilhoso, é porque a gente não tem a visão de como ela era no passado. Como ela era no início da criação. E essa natureza exuberante do início da criação, ela dá suporte à existência de gigantes e pessoas que viveram centenas de anos. Quando a gente ouve isso, lá mais na frente em Gênesis, ela fala de pessoas que viveram 400 anos, 500 anos, gigantes de 5, 6 metros de altura. Hoje, a gente fala, não, isso é um conto, parece que é um conto de fadas, mas nós temos que entender que a natureza no passado era diferente. Esse clima beneficiou absurdamente a primeira geração de humanos. Tanto que essa condição de gigantes e, principalmente, a duração longa dos primeiros humanos, é só a primeira turma ali. É só a primeira turma, as primeiras gerações. Então, esse clima beneficiou muito. O gigantismo, ele é um fato registrado no evento fóssil. E a Bíblia confirma que existiram seres humanos gigantes. E as condições de vida na Terra propiciaram que o ser humano pudesse viver longos anos. Primeiro que Adão e Eva já podem ter sido criados muito maiores do que a nossa média hoje, né? Então, eles já podem ter sido criados já bem grandes, né? Então, o que acontece? A coisa começa vamos dizer, a entornar o caldo quando Deus amaldiçoa a terra. Quando o homem, ele peca, né? O homem e a mulher, eles pecam, aí Deus, ele pesa na natureza. Aí ele altera, né? Deus amaldiçoa a terra por conta do pecado de Adão e Eva. O que Deus fez? Ele criou obstáculos, né? Deus, ele como punição para o pecado, ele colocou um obstáculo. Então, ele colocou na natureza que ele chama de espinhos, cardos, ou seja, é a degradação, o rebaixamento, o primeiro rebaixamento da criação. Vamos lá ver em Gênesis. Gênesis 3, é pouca coisa. Nós estamos bastante corridos hoje na Bíblia. Gênesis 3. 17 e 18. Gênesis capítulo 3, versos 17 e 18. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosses tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Quer dizer, Deus dá uma ordem para a natureza, para ela criar dificuldade para o homem. Hoje, se a gente quer fazer uma plantação, a gente tem que tomar conta. Não adianta semear e largar. Você tem que estar ali, cuidando, molhando, regando, tirando o espinho, Você tem que trabalhar para poder render. Enquanto que antes não. A produtividade era plena, né? E essa dificuldade, esse obstáculo na terra foi degradando a terra aos poucos. Então, as espécies animais, eles já foram criados vegetarianos, mas com a dificuldade que Deus colocou para o homem, mas sobrou para os animais também. E aí, eles já podem, a partir desse momento, algumas espécies já terem se tornado, pela competição do alimento, em que a natureza já não satisfazia plenamente os animais, algumas espécies se tornaram carnívoras. É possível que os animais já tenham se tornado. Lembro que ao homem, Deus ele liberou a ingestão de carne
Minha esposa não queria que eu falasse, falou, Deus liberou o churrasco, né? Minha esposa acha que essa frase ia pegar muito pesado, mas é a ingestão de carne, né? A ingestão de carne lá depois do dilúvio. Mas pode ser que os animais algumas espécies já tenham se tornado carnívoras. Isso aí não está descrito. Então nós tivemos ali na queda de Adão e Eva o primeiro rebaixamento da natureza. E lá depois, Deus confirma mais um rebaixamento, que o dilúvio ele ia rebaixar ainda mais a natureza, né? Por quê? Porque ele sabia que ao ser humano seria difícil viver só com os vegetais. E aí ele liberou a ingestão de carne. E ele fala, os animais vão ter medo de você, porque você vai caçar os animais. E aí os animais vão ter medo de você. E a própria caça entre os animais, também os animais ficam com medo. Aqueles que não são carnívoros. Então a gente vê que o dilúvio é o rebaixamento final da natureza. Ali Deus libera o consumo de carne animal para o homem, porque ele sabia que após aquela inundação global, a terra daria o seu fruto com muito mais dificuldade e competição. Então, igreja, a gente respondeu a provocação que eu coloquei no título da live. Se Deus os criou, fez a criação vegetariana. Sim, fez. Porém, com a queda do homem, não foi mais possível permanecer desse jeito. Mas, conforme a visão lá do profeta Isaías, essa condição, a natureza vai ser restabelecida. Se a gente acha a natureza hoje maravilhosa, linda, com a sua diversidade, é porque nós não conhecemos ela no passado. Mas nós vamos conhecer na vida eterna. Então, irmãos, próximo vídeo, Deus tem falado muito ao meu coração. Trabalhando muito ao meu coração. Eu vou falar só sobre o Jardim do Éden. Só sobre o 7º dia. E Deus tem tratado o meu coração sobre esse tema. Será que o Jardim do Éden era só um pedaço de terra ali que ele separou para Adão e Eva? Então, não percam o próximo vídeo, que tem muita coisa sobre o Jardim do Éden. Espero que o Senhor reveste as minhas palavras com o Espírito Santo, para que o entendimento seja ainda mais. Que Deus os abençoe grandemente. E eu termino com a divisa cristã do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Obrigado, Deus abençoe, tenha uma boa noite, fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.